Olá, o meu nome é Andréia e eu tenho 17 anos. Eu moro com a minha mãe, com a minha avó e também com a minha tia. Eu sempre quis ter irmãos, mas a minha mãe me falava que um filho já era muito para ela. Mas eu percebia que ela também ficava triste todas as vezes que eu falava sobre isso. E aí eu ficava imaginando se ela não podia mais ter filhos. E aí ela não queria me contar. Eu não sabia também porque ela nunca mais tinha se casado. Eu precisava descobrir. Eu só não sabia por onde começar. Mas aos 12 anos, eu resolvi que eu iria tentar descobrir toda a história da minha mãe. Primeiro eu perguntei para minha tia, mas ela não soube me falar muita coisa. Ela disse que era um assunto da minha mãe e que se eu quisesse alguma coisa, saber mais sobre aquilo, eu devia perguntar para ela. Não era a resposta que eu queria, mas estava valendo. Eu resolvi falar com a minha avó, que ficou um pouco pensativa com a minha pergunta. E depois ela me falou que aquele não era um assunto para criança. Isso me deixava cada vez mais curiosa. O que será que elas escondiam de mim? Já que ninguém mais falava sobre o assunto, eu comecei a perguntar pelo meu pai, pois até então eu não sabia nada dele. Dessa vez, a minha mãe abriu o jogo. Disse que ele tinha sido um namorado dos tempos da escola e que quando ela engravidou, ele simplesmente tinha sumido. Eu fiquei triste por saber que o meu pai nunca quis me conhecer. Por onde será que ele andava, hein? O que ele fazia da vida? Eu estava mais curiosa ainda. Porém, a minha mãe pediu que eu esquecesse aquela história. Mas como esquecer se tudo o que eu mais queria era saber os motivos que levaram meu pai a nos abandonar? Eu comentei com as minhas amigas sobre o que tinha conversado com a minha mãe. E foi então que elas me deram várias ideias. Mas eu gostei de uma delas, a de procurar fotos. Quem sabe eu encontraria mais alguma coisa. Depois eu podia pesquisar também na internet para ver se achava meu pai. Eu esperei um dia que eu estava sozinha em casa e aí eu fui procurar a caixa de fotos que a minha avó guardava. Eu chamei a minha amiga Luísa para me ajudar. Passamos a tarde toda nos divertindo olhando fotos. Tinha uma de quando a minha mãe era bem pequena, muito engraçada. Achamos várias fotos da minha mãe com amigos, mas como eu saberia quem era o meu pai? Mesmo que eu tentasse buscar pela semelhança comigo, eu não achava, pois eu me parecia demais com a minha mãe. Mas ainda assim, eu fiquei com algumas fotos guardadas. Achei uma foto de quando eu tinha nascido. Minha mãe estava com a minha tia e elas seguravam 2 bebês. Mas a minha tia era solteira e ela não tinha filhos. Quem será que era aquele outro bebê? Decidi guardar aquela foto e mostrar para minha mãe assim que ela chegasse do trabalho. Minha mãe chegou do trabalho bem cansada, então eu perguntei se depois do jantar nós podíamos conversar. Ela concordou. Eu estava super ansiosa pela resposta dela, mas eu sabia que ela iria me chamar a atenção por eu ter mexido nas coisas dela e principalmente nas coisas da minha avó sem a ordem delas. Eu fui para o meu quarto, tomei o meu banho e me deitei um pouco, até que a comida estivesse pronta. Eu dormi uns 40 minutos. Eu acordei com a minha mãe me chamando, mas eu ainda estava com muito sono. Levantei e fui jantar com elas. Minha mãe gosta muito de ver novelas, então eu precisei aguardar ela assistir para depois conversar comigo. E aí fomos até o quintal. Estava um calor insuportável dentro de casa. Ela perguntou o que eu queria. Eu tirei a foto do bolso e perguntei quem era. Pela cara dela, eu estava encrencada. A primeira coisa que ela perguntou, sem responder o que eu queria saber, foi onde eu tinha encontrado aquela foto. Então eu disse que na caixa das fotos da vovó, que eu havia mexido sem a permissão porque eu estava curiosa para saber quem era o meu pai. E aí eu acabei vendo aquela foto, que eu só queria saber mesmo por curiosidade, mas que se ela não quisesse falar, eu entenderia. Foi então que ela começou a chorar. Disse que aquela foto trazia muitas lembranças tristes para ela, mas me pediu um tempo para poder me contar toda a verdade sobre o meu pai e algo mais que eu não sabia. Eu concordei e me desculpei por fazê-la sofrer. Eu voltei para o meu quarto e fiquei imaginando qual seria a história que a minha mãe me falaria depois. Eu estava muito ansiosa, mas tudo que eu podia fazer era esperar. Porém, eu não queria ver a minha mãe chorando novamente. Aliás, ela ficou com a foto.
Eu acordei atrasada para ir para a escola no dia seguinte. Nunca dormi tanto, precisei correr, pois eu tinha um trabalho para entregar na primeira aula e o professor era um pouco bravo. Se eu não entregasse na hora, depois ele não aceitaria. Mal deu tempo de tomar café e a minha mãe me levou para o carro e me deu um dinheirinho para eu comprar o lanche. No intervalo, a Luísa veio conversar. Ela queria saber se eu tinha conversado com a minha mãe e eu contei tudo o que tinha acontecido. E ela me falou que estava com muita pena da minha mãe, que talvez eu era gêmea e o outro bebê podia ter morrido, por isso ela tinha chorado. Como eu não pensei nisso antes, fiz a minha mãe reviver algo que era dolorido para ela. Perder um filho é muito ruim, eu estava me sentindo muito mal. Na saída da escola, a minha tia estava no portão esperando. Me chamou para almoçar com ela e a minha avó, lá no restaurante que eu amava muito. Eu adorei aquela surpresa. Passamos uma tarde maravilhosa juntas. Eu estava feliz e grata por ter todas aquelas mulheres na minha vida. Quando chegamos em casa, já estava quase de noite. A luz da sala estava acesa. Isso queria dizer que a minha mãe já tinha chegado do trabalho. Ela estava no banho e em cima da cama tinha várias fotos espalhadas. Minha avó foi lá para pegar, mas a minha tia não deixou. Pediu que eu ficasse do jeito que eu estava. Eu e minha avó fomos para a cozinha preparar o jantar. Eu pedi para fazermos uma lasanha, pois eu sabia que minha mãe gostava muito, e isso deixaria feliz. Assim que colocamos no forno, minha tia pediu para eu ir conversar com minha mãe. Eu fiquei gelada. Aquela seria a hora da verdade. Quando eu entrei no quarto da minha mãe, ela estava com os olhos vermelhos de tanto que chorava. Perguntei se ela queria deixar para outro dia, mas ela disse que queria conversar naquela hora mesmo. Então, ela me contou que teve 2 filhas, mas que o meu pai pediu para levar a minha irmã quando ele foi embora. E nesses anos todos, ela não tinha mais notícia nem dele e nem da minha irmã. Então eu fiquei pensando o quanto tinha sido difícil para ela guardar esse segredo e não ter contado para a filha dela. Mas eu queria encontrar a minha irmã, eu precisava saber como ela estava, se éramos parecidas, se tínhamos algo em comum e também conhecer o meu pai. Eu achava que tinha esse direito, mas a minha mãe falou que a última vez que soube deles, eles estavam numa cidadezinha no interior. Nós combinamos de procurar o endereço e no final da semana iríamos até a cidade procurá-los. Minha ansiedade estava saindo pelos poros e eu sabia que essa seria a semana mais longa da minha vida. Tínhamos que contar a novidade para minha avó e para minha tia também. Elas adoraram a notícia e a minha avó avisou que ia junto com a gente. Na escola, eu contei a novidade para todas as minhas amigas. Eu estava feliz demais em saber que eu tinha uma irmã. E foi então que eu combinei com elas que assim que a minha irmã viesse em casa, ficaríamos juntas e faríamos uma festa para todas as minhas amigas conhecer. Elas vibraram muito e eu sabia que quando ela chegasse, iríamos ser muito amigas. Eu só tinha esquecido de falar com a minha mãe sobre a festa, mas assim que ela chegasse, teria de pedir permissão. Mas eu tinha certeza que ela ia adorar, ela ia aprovar. Afinal, era uma filha que voltaria para casa dela. A minha avó me apoiou 100%. Disse que merecia mesmo uma festa. Já a minha tia falou a verdade, que ninguém queria ouvir, que talvez ela não quisesse vir com a gente. Eu fui dormir pensando naquilo. Será que a minha irmã não ia querer morar com a gente? Será que ela ia querer falar comigo e com a minha mãe? Ou ela nem ia querer receber a gente em casa? A minha mãe até comentou que não sabia o que tinha sido falado quando ela quis saber sobre a mãe, e muito menos se ela tinha conhecimento de ter uma irmã gêmea. Eu cheguei da escola e a minha avó tinha novidades. Ela havia encontrado o endereço da minha irmã. Pena que não tinha telefone. Corri na internet para ver, e o tempo que levaríamos para chegar lá também. Não era tão longe, mas pela minha ansiedade, acho que levaria alguns dias para chegar. Arrumamos nossas coisas e saímos de madrugada. Minha mãe até pediu para um primo dirigir, ela estava nervosa e ansiosa também. Eu dormi a viagem toda. Acordei e já estávamos entrando na cidade, nem podia acreditar. Era segurar a ansiedade e torcer para que ainda estivessem no mesmo lugar. Assim, nós não precisaríamos procurar em outro. Chegamos no endereço e era uma casa bem humilde, mas bem bonita. Tinha uma senhora no portão. Eu logo perguntei pelo nome do meu pai, mas a senhora nos falou que eles haviam mudado para um outro bairro e que talvez
a vizinha pudesse nos informar, pois ela era a madrinha da minha irmã. Conversamos com a outra vizinha. Ela nos fez 1000 perguntas e pediu uns minutinhos para ligar para o meu pai, pois ela precisava da aprovação dele para passar o endereço. Uns 5 minutos depois, ela retornou e nos deu o endereço. Era oficial. Eu estava muito perto de conhecer a minha irmã. Paramos o carro e o meu pai estava no portão. A minha mãe começou a tremer e a chorar também, e a minha avó ficou tentando acalmá-la. Acho que o nervosismo e a emoção em ver o meu pai e logo mais em ver a minha irmã a fez ficar daquela maneira. Nós descemos do carro e ele veio e me abraçou. Também choramos. Era um turbilhão de emoção. Eu não conseguia explicar direito, mas foi o abraço mais longo que eu já dei em uma pessoa na minha vida. Eu queria logo saber da minha irmã, mas ele nos disse que ela estava com uma amiga, mas que logo ela viria, e nos convidou a entrar e esperar ali na sombra. Eu comecei a olhar as fotos e ela era exatamente igual a mim. Se um dia eu tivesse a encontrado na rua, com certeza eu tomaria um susto. Até o nosso corte de cabelo era igual. Logo ela chegou com uma amiga, ficou paralisada na porta quando me viu. A minha mãe não parava de chorar, e ela correu em direção à nossa mãe. Elas se abraçaram e choraram. Eu só conseguia ouvir a minha mãe pedir desculpas por não ter ficado com ela, mas que as coisas podiam sim ter sido diferentes. Conversamos por muitas horas. Saímos para almoçar e tomar sorvete. Eu havia gostado muito daquela cidade. Era pequena, mas muito convidativa. Por mim, eu ficaria ali para sempre, mas nós precisávamos ir embora. Então, os meus pais resolveram conversar e decidir como seria dali para frente. Mas a minha irmã já dizia que queria ir morar com a gente. Eu confesso que fiquei um pouco enciumada, pois ela não largava nossa avó. Mas no fundo, eu entendia. Ela queria recuperar o tempo perdido. E a vovó também, né? Depois de quase 1 hora de conversa, os nossos pais chegaram a uma conclusão. Minha irmã podia ir morar com a gente, mas as férias nós passaríamos com ele. E nos finais de semana, ou ele iria nos visitar, ou nós iríamos até ele. Mas para isso, a minha irmã só podia ir para minha casa depois de 1 semana, pois ele precisava ver todos os papéis para a transferência da escola. Nós fomos para casa felizes da vida. Minha mãe ria à toa. Aquele foi o dia mais inesquecível da vida. Seria questão de tempo até a minha irmã estar com a gente. Minha mãe ficou muito feliz com a notícia. E eu, é claro que fiquei também. Eu queria mostrar todas as fotos do celular para as minhas amigas. Eu queria que todo mundo visse como éramos idênticas. Durante a semana, a minha mãe trocou os móveis do quarto, afinal, nós precisávamos de 2 camas, e comprou muitas roupas para ela. A minha avó também exagerou nas compras, mas eu entendi a necessidade dela de compensar todos os anos de ausência. Mas no fundo, elas sabiam que somente o amor seria capaz de fazer isso. O grande dia chegou. Eu estava contando os minutos para eles baterem lá na minha porta. Eu estava já roendo as minhas unhas. Mas logo eu ouvi o barulho de um carro parando em frente de casa. Eu corri para o portão e eram eles. A minha irmã estava cheia de malas. Íamos ter muita coisa para fazer juntas durante a semana. Naquela noite, fizemos uma festa de boas-vindas para minha irmã. Eu percebi que o meu pai estava chateado. Afinal, foram 14 anos com ela. Só para ele, e agora eles iam se separar. Minha mãe também percebeu e foi falar com ele. Passaram a festa toda conversando e no final, ele já estava sorrindo. Queria saber o que a minha mãe tinha falado para ele. Ele dormiu em casa e foi embora no domingo à noite. Eu vi que a minha irmã ficou muito triste por deixar ele sozinho, e isso acabou me incomodando também. Mas logo nós duas íamos passar o fim de semana com ele, e nos acostumaríamos a essa nova rotina que eu estava adorando. Afinal, ter um pai e uma mãe era muito bom, mas ter uma irmã era sensacional. Ah, eu esqueci de contar. O nosso pai não está casado e nem a nossa mãe, o que nos dá a possibilidade de tentar juntar os dois e sermos uma família completa. Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês em um outro dia. Oi gente, aqui é a Rê Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido essa história. Não esqueça que temos histórias de segunda a sexta-feira e se inscreva no canal porque nós estamos chegando aos 30 mil inscritos. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!